Olá, aqui quem vos fala é Lemuel Alexandre. Eu sou o criador e desenvolvedor de todos os sistemas e geradores de fechamentos disponibilizados aqui em nosso site. Quero dizer que é um prazer poder estar aqui gravando esse vídeo para vocês. E o objetivo da gravação desse vídeo é apresentar esse sistema para vocês aqui, ó, o LF17 Free, tá certo? Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu tenho o objetivo de falar para vocês aqui rapidamente de 5 pontos. A facilidade ou a simplicidade de uso do sistema, esse é o primeiro ponto. Depois a questão da montagem das apostas, a conferência e depois, finalizando, falar da economia e das chances matemáticas que você tem quando você utiliza um sistema como esse aqui, que é o nosso LF17 Free, tá ok? Então, pessoal, eu já estou aqui com o LF17 Free 1.0 aberto, né? Então, lembrando que ele é um gerador de fechamento que utiliza 17 dezenas. O meu primeiro objetivo aqui é falar da facilidade e simplicidade de uso. Isso também está ligado à questão do sistema ser desenvolvido em Excel, ou seja, você não precisa instalar nada, você não precisa ter aí no seu computador um instalador de nada, porque o sistema eu só vou precisar mandar para você o arquivo da planilha. Você vai abrir essa planilha no Excel que você tem instalado aí no seu computador. O único requisito necessário que você precisa ter é pelo menos a versão 2007 do Excel instalado na sua máquina, ou uma versão superior, tá certo? Como é que eu estou usando aqui a versão 2016. Então pode ser a versão 2007, 2010, 2013, ok? Só não pode ser mais antiga do que a versão 2007. Tem que ser da versão 2007 para frente. Então, pessoal, e a questão da simplicidade, porque para gerar suas apostas, basta só você clicar aqui na região que a gente chama de zona de montagem das apostas e digitar suas 17 dezenas favoritas dentre as 25 disponíveis na Loto Fácil, ok? Então o que é que acontece aqui? Vou fazer uma simulação para vocês. Vou digitar aqui a dezena 1, a dezena 2, a dezena 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14. Vou clicar aqui na célula aqui embaixo, vou digitar 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 24. Pronto, digitei essas 17 dezenas. Você já foi conferindo aí que à medida que eu ia digitando aqui as dezenas, você já poderia observar que os jogos já eram montados logo em seguida aqui embaixo, ok? Então veja que os dois fechamentos que o sistema gera já estão gerados, um marcando 15 dezenas por bilhete e o outro marcando 16, tá certo? Qual é a garantia de premiação desses fechamentos? 14 pontos. Poxa, que mais que essa, Lemuel? Eu vou gerar esses jogos, vou jogar e vou fazer 14 pontos? Claro que não, ok? Você vai ter garantias de 100% de 14 pontos se alguns critérios matemáticos forem atendidos. Eu vou explicar isso para vocês depois aqui que eu realizar a conferência, tá joia? Se você já conhece o que é e como funciona o fechamento matemático, tranquilo, você já sabe como é que funciona essas garantias. Se você não conhece, eu vou explicar um pouquinho de fechamento matemático para vocês, tá certo? Em outra oportunidade eu vou fazer um vídeo só para falar de fechamento, o que é, como é que funciona o fechamento matemático, tá joia? Então, digitei aqui as dezenas, as apostas foram geradas. Agora eu vou fazer aqui a conferência. Vou fazer aqui uma conferência num concurso hipotético qualquer aí. Vou botar aqui o número do concurso aqui. Você pode colocar, quando você for fazer a conferência, o número do concurso que você está jogando, né? Mas aqui eu vou colocar XX só porque é um valor aleatório que eu vou digitar aqui só para mostrar e simular aqui como é que o sistema funciona. Então eu vou fazer agora a conferência. Eu vou simular que as 15 dezenas sorteadas estão entre as 17 que eu escolhi, porque as garantias de premiação vão funcionar assim.
tá certo? Vocês vão já entender um pouquinho. Para quem não entende fechamento matemático, eu vou dar uma explicadinha mais à frente. Então o que é que acontece? Vou digitar aqui, foi sorteada a dezena 2, 4, 5, 8, 11, foi sorteado dezena 13, 14, 15, 16, 18, e aí dezena 20, 22, 23, 24, ainda ficou faltando um aqui, vou dizer, vamos ser aqui, tá 10, pronto. Observe, pessoal, nessa simulação que eu fiz, você vai poder simular quantas vezes você quiser, quando você tiver com o LF17 Free aí no seu computador. Você veja que as 15 dezenas sorteadas nessa simulação, elas se encontram entre as 17 dezenas que eu digitei aqui na zona de montagem, para montar as apostas. E observe que as garantias de premiação foram atendidas. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilhetes com 13 pontos e 2 com 14, tá certo? Nesse fechamento aqui 01, que utiliza 15 dezenas por bilhete. Já no fechamento 02, que utiliza 16 dezenas por bilhete, ele pegou 4 bilhetes com 14, tá certo? Então o que é que acontece aqui, pessoal? Claro que não é assim você jogar e você ter garantido que as 15 sorteadas vão estar entre as 17, mas a garantia de premiação do gerador de fechamentos, né, e de qualquer método que seja baseado em fechamento matemático, é sempre quando as dezenas sorteadas naquela loteria se encontram entre a quantidade de dezenas que você digitou, né, que você usou para montar as apostas. Então, nesse caso aqui, o critério matemático para você ter garantia de premiação é que as 15 dezenas sorteadas estejam entre as 17, para você ter 100% garantido premiações, tá certo? Pelo sistema. Ah, Lemuel, mas se não tiver as 15 dezenas sorteadas, não estiverem todas entre as 17, aí o sistema não vai garantir para você 100%. Significa dizer que você não vai obter premiações? Não. Não significa dizer que você não vai pontuar com alguma coisa. Mas para garantir 100% 14 pontos, é necessário que as 15 sorteadas estejam entre as 17, tá certo? Isso é um método matemático chamado fechamento, também muito conhecido como desdobramento, tá certo? E em outra oportunidade a gente vai falar mais sobre ele, mas o sistema funciona assim. Sempre que as 15 sorteadas estiverem entre a quantidade de dezenas que você digitou para montar suas apostas, não tem erro, o sistema vai garantir a premiação, tá certo? E veja que nesse caso aqui ele fez muito mais do que garantir só 14 pontos. Ele garantiu vários bilhetes com 13 e vários com 14. Mas vamos fazer uma outra simulação aqui, simulando que algumas dezenas não estão entre as 17. Então eu vou tirar aqui, por exemplo, essas 3 dezenas aqui. Eu vou colocar outras dezenas que não estão aqui entre as 7. Vou colocar, por exemplo, aqui a dezena 9, não está, né? Vou colocar a dezena 25, também não está. E a dezena 17. Pronto, essas 3 dezenas não estão entre as 17 dezenas escolhidas para montar as apostas. Então eu não tive a premiação de 14 pontos garantida, mas o sistema ainda pegou aqui, ó, alguns com 12 e outros com 11, ó, tá certo? Ok? Então, fechamento matemático basicamente é isso, pessoal. Você escolhe uma quantidade de dezenas para gerar uma determinada quantidade de combinações de apostas, e se aquelas dezenas sorteadas naquela loteria que você vai jogar estiverem entre a quantidade de dezenas que você escolheu para montar aquelas apostas, você vai ter uma determinada garantia de premiação. No caso do LF17 Free, ele garante 100% 14 pontos nos 2 fechamentos que o sistema gera, tá certo? Ele garante com precisão os 14 pontos. Sempre que estiverem entre as 17, você vai ter 14 pontos, tá bom? Então vou colocar aqui de novo, vou colocar aqui a dezena 1, vou colocar aqui a dezena 7 e a dezena 10. Observe que não tem errado, ó. O sistema pega mesmo,
tá certo? Aqui eu tenho um resumo geral que ele mostra a premiação obtida nos 2 fechamentos, ok? Então, pessoal, é isso, é simples a usabilidade do LF17 Free. Feita a geração das apostas, basta só passar para os bilhetes e depois, quando o concurso ocorrer, você vem aqui, digita as dezenas sorteadas e faz a sua conferência. E sempre que você tiver as 15 entre as 17, não me canso de repetir, não é só para a gente fixar isso na memória, você vai ter a premiação que o sistema oferece, tá certo? Fora isso, a garantia de premiação não vai existir. Tem que ser sempre as 15 sorteadas entre a quantidade de dezenas que você escolheu, para que a garantia de premiação exista. Bom, agora eu vou falar de outro detalhe, né? Eu falei para vocês da simplicidade, basta só você ter o Excel instalado no seu computador, então fica muito simples, porque você vai só abrir o arquivo da planilha e gerar seus jogos, fazer sua conferência. Falei também de como montar as apostas e como realizar a conferência, e agora eu vou falar o mais legal do vídeo, né, que é a questão da economia e da chance matemática, né? Tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Eu estou aqui na internet, conectado aqui no site da Caixa Econômica Federal. Eu estou aqui na subseção da loteria, na subseção da Lotofácil, descendo aqui verticalmente na página da Lotofácil aqui no site da Caixa Econômica, a gente tem a tabela de preço. Ou seja, quanto custa você marcar 17 dezenas num bilhete? Se você fosse marcar 17 dezenas num bilhete, você gastaria R$272, tá certo? Eu vou até abrir aqui a calculadora para que a gente entenda aqui a economia. Com o LF17 Free aberto, você veja que nesse primeiro fechamento ele gera 8 bilhetes. Quanto custa você apostar esses 8 bilhetes combinando 17 dezenas nesses 8 bilhetes? Né? Nesses 8 bilhetes, eu vou pegar aqui 8 vezes 2, R$16. Ou seja, eu tenho uma aposta de equivalência matemática igual a essa daqui, seria como se eu estivesse marcando 17 números num bilhete, só que com uma economia muito grande, porque R$272 menos 16, eu vou estar lucrando aqui R$256 nessa aposta, tá certo? Ou seja, quem é que tem R$272 para apostar em todos os concursos da Lotofácil naquele mês? Fica inviável, concorda comigo? Mas se você tem um sistema como esse e quer maximizar suas chances com qualidade, você vai digitar aqui suas 17 dezenas, ele vai gerar 8 bilhetes com 15 dezenas por bilhete e vai lhe proporcionar uma economia de R$256, tá certo? Então é muito viável do ponto de vista econômico, ok? E aí, se você vai utilizar o segundo fechamento, quer arriscar mais um pouquinho, marcando 16 dezenas por bilhete, veja que você paga R$32. Então você gastaria aqui nos 4 bilhetes R$32, R$128. Ainda se torna muito mais viável do que você pagar R$272 marcando 17 dezenas no bilhete, ok? Você ainda está economizando aqui 272 menos 128, R$144, tá joia? Então, do ponto de vista financeiro, econômico, você tem economia quando você usa um gerador de fechamentos como esse aqui, o LF17 Free, tá certo? Além do mais, ele é gratuito, você pode entrar aqui no nosso site e solicitar ele a hora que você quiser. Eu mostro já para vocês como fazer isso. E depois a chance matemática, né, que você está maximizando. Você, com esse sistema aqui, você está maximizando 99% de sua chance matemática. Ah, Lemor, agora ficou muito mais fácil. Não é bem assim não, campeão. Vamos entender o que é essa chance matemática, tá certo? Veja só. Se você marca 15 dezenas num bilhete, sua chance matemática é de 1 em 3.268.760. Isso na Lotofácil. Então você tem uma chance para acertar e 3 milhões para errar. Tá certo? Uma chance para acertar e mais de 3 milhões de chances para errar. Agora, se você marca 17 dezenas em um bilhete, sua chance
matemática é essa, ó, 1 em 24.035, ou seja, você tem uma chance para acertar e 24.000 para errar, tá certo? Então veja, a alemão ficou muito mais fácil, depende da sua ótica, né, depende do seu ponto de vista. Se eu fizer aqui uma comparação entre marcar 15 dezenas no bilhete e ter 1 em 3 milhões de chance, e se eu comparar com isso aqui, claro que eu maximizei 99% minhas chances, tá certo? Agora, mesmo assim, ainda não é uma coisa fácil. Não pense que você vai pegar isso aqui, vai jogar e vai fazer 14 pontos ou 15 pontos da noite pro dia, tá certo? Não é assim não. Existe também uma outra coisa que a gente chama de estratégia na escolha das dezenas, né? Você também tem que procurar desenvolver uma estratégia para escolher suas dezenas e manter uma frequência nas apostas. E aí, quem sabe, se a sorte lhe ajudar, você conseguir abocanhar aí os 15 pontos, né? Ou tá fazendo aí 13, 14 pontos, recuperando o que você está investindo, tá joia? Então, pessoal, eu falei para vocês da economia, falei para vocês agora da chance matemática. É muito melhor você jogar tendo uma chance de 1 em 24.000 do que 1 em 3 milhões. Então a chance de você acertar as 15 nesse grupo aqui de 17 dezenas é 1 em 24.000. Se você acertar as 15 aqui, você tem pelo menos 14 pontos. Claro que se você fizesse no bilhete, marcasse 17 dezenas no bilhete, você acertasse as 15, você já tinha feito 15 pontos. Mas você veja que financeiramente se torna inviável, porque você paga mais por isso aí, né? Não é toda hora que você vai ter disponibilizado R$272 para efetivar uma aposta de um único bilhete na loteria Loto Fácil, ainda mais nessa crise que a gente vive hoje nesse país, né? Tá certo? Então, pessoal, esse era meu objetivo, passar para vocês o funcionamento do LF17 Free. Em outro vídeo eu vou estar falando para vocês aqui do LM60 Free, que é para Loto Mania. E depois, em outra oportunidade, vou estar fazendo outro vídeo aqui para vocês, explicando mais aprofundadamente o que é fechamento matemático, né? Como é que funciona na prática, tá certo? Fechamento matemático. Mas eu acredito que cumpri aqui meu papel em mostrar para vocês o funcionamento do LF17 Free, ok? Então fiquem com Deus, obrigado e até a próxima oportunidade.